Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje, a essa série abençoada chamada As Bem-aventuranças do Apocalipse. Tenho certeza está abençoando a sua vida, a sua casa e a minha vida também. Bom, antes de eu falar o tema de hoje, eu quero somente lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais. Eu quero convidar você para nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Ou seja, no Twitter é @Arena do Futuro. No Instagram, Arena do Futuro igual. E no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. No YouTube, nós temos ali todos os estudos bíblicos, os cursos, todos disponíveis para você. Você pode assistir, você pode baixar, você pode enviar para os seus amigos. É uma forma da gente levar esperança para mais pessoas. Então, o YouTube é youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Ali nós temos um canal onde a gente coloca somente os materiais aqui do Arena, evangelísticos, para ajudar as pessoas a entenderem melhor a palavra de Deus, tá certo? Outra coisa, eu viajo por todo o Brasil, por toda a América do Sul, e por onde eu passo, muitas pessoas dizem: pastor, eu vejo o Arena, Deus me abençoou pelo Arena, manda um abraço para mim, manda um abraço para minha família. Claro, são muitas pessoas, não dá para ler os nomes de todos. Mas aqui vai um abraço para você que me encontrou em um desses eventos, em um desses evangelismos e pediu um abraço. Então, mesmo não falando o seu nome, sinta-se abraçado, receba o nosso carinho, nosso respeito, nossa gratidão e as nossas orações também. Vai aqui um abraço especial para o povo da Bahia, para todos vocês da Bahia. Também um abraço para o pessoal do Sergipe, um abraço para vocês de João Pessoa, um abraço para todo o pessoal do Ceará, um abraço para todo o pessoal de Recife, um abraço para todo o pessoal de Pernambuco em geral, um grande abraço para o pessoal de Maceió, um abraço para todo o Nordeste brasileiro, para vocês que acompanham o nosso programa. Deus ilumine a vida de cada um. Bom, o tema de hoje é: existe vida após a morte? Essa é uma pergunta. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados com a Bíblia nas mãos, prontos para o tema de hoje. E eu convido você a pegar a sua Bíblia e a acompanhar comigo o estudo da Palavra de Deus nesta série das Bem-aventuranças do Apocalipse. Hoje queremos falar sobre Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que é a segunda bem-aventurança na sequência dos capítulos. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse é um texto muito curioso. É um texto até, de certa maneira, aparentemente contraditório. Porque não é contraditório, obviamente. Mas para quem está começando a estudar a Bíblia, parece um pouco de contradição, porque fala assim: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Ou seja, desde quando que é feliz quem morre? É ou não é? Desde quando que é bem-aventurado quem morre? Como é que é esse negócio? Afinal de contas, alguém quer morrer para ser feliz? Eu acho que não, né? Então, por isso que eu digo, aparentemente o texto pode passar uma impressão de contradição. Mas não tem contradição nenhuma aqui. Para você entender essa segunda bem-aventurança, é importante entender um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre a morte. Para você saber o segredo da morte, ou seja, existe vida depois da morte ou não existe? Bem, se você fizer esta pergunta a um espírita ou à crença espírita, você vai ter uma resposta de um jeito. Se você fizer essa mesma pergunta ao católico, a resposta seria um pouco parecida, mas um pouco diferente. Se você perguntar a mesma coisa aos evangélicos, vai ter uma resposta diferente. Se perguntar isso aos judeus, outra resposta. Se perguntar aos muçulmanos, outra. Se perguntar aos hindus, outra. Ou seja, cada pessoa tem uma maneira de entender sobre esse tema. Mas se você crê na Bíblia como eu creio, se você tem a Bíblia como sua regra de fé, como eu também tenho, então fica fácil entender o assunto. E fica fácil responder a pergunta para depois entender a bem-aventurança.
Como esse é um assunto muito delicado, muito sério e em certo sentido polêmico, eu vou dividir esse tema em 2 programas, para que o assunto fique bem claro e para que você possa entender o tema e tomar decisões corretas para ser mais feliz, tanto agora quanto quando chegar o momento da morte. É isso que eu quero falar com você. Está preparado? Eu imagino que sim. Preparado e ansioso, é ou não é? Preparada e ansiosa. Ok, então a Bíblia fala: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bom, vamos então para Gênesis. No livro de Gênesis, nós encontramos a criação, tá certo? Como foi que tudo aconteceu? Como foi que Deus criou o ser humano? Então você vai, por exemplo, para Gênesis capítulo 2, verso 7. E aqui está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse é um texto clássico, esse é um texto chave, esse é um texto importantíssimo para você entender a bem-aventurança de Apocalipse. Deus fez o homem de 2 matérias. Deus fez o homem do pó da terra e do sopro de vida, o fôlego de vida, que em alguns casos é chamado de espírito de vida. Então, o homem foi criado de 2 coisas, 2 matérias: terra e sopro de vida, fôlego de vida. A junção dessas 2 coisas é o que a Bíblia chama de alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Então, você tem que ser uma pessoa racional para entender isso daqui. Deixa de lado os seus preconceitos, suas ideias preconcebidas. E fique no texto bíblico, no texto. O texto fala exatamente isso. Aqui no texto, você não encontra que Deus colocou uma alma dentro do homem, ou um espírito dentro do homem, ou uma entidade dentro do homem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra e do fôlego de vida. Do pó da terra e do sopro de vida. É isso que está falando. E aí o homem passou a ser alma vivente. Outro detalhe. É importante você conjugar o verbo ser. Por quê? Porque não pode confundir o ser com o ter. Né? Eu sou, tu és, ele é. O texto diz: o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é uma alma. Eu sou, tu és, ele é. Ok? Agora, algumas pessoas insistem em defender a ideia de que o homem tem uma alma. O texto não diz que o homem tem. O texto diz que o homem é. Deu para você entender? Então isso faz toda a diferença. Porque a palavra de Deus fala assim: e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando você falar em alma na Bíblia, a descrição mais comum na Bíblia para alma é o ser humano. Eu poderia falar o seguinte: eu estou aqui no Arena e nós estamos aqui no estúdio, estamos em 4 almas. Ou seja, eu e 3 câmeras. Se contar com o pessoal que está no suíte preparando o programa, então nós somos em mais almas. Eu posso falar assim: hoje na igreja tivemos 500 almas. São 500 pessoas. Eu poderia falar assim: hoje nós batizamos 300 almas. Batizamos 300 pessoas. Porque alma é o ser humano. O homem passou a ser alma vivente. Está bem isso? Está claro? Ok. Agora vem uma pergunta muito clara, muito forte e muito importante. Alma morre ou não? Vai? Responde. Alma morre ou não? Me diz aí. Bem, veja que a minha pergunta é uma pergunta estratégica. Porque se você falar para mim assim: alma não morre, eu já sei que você não entendeu nada até agora do estudo. E se você falar assim: não, alma morre, aí eu digo: entendeu o tema. Porque se você não tiver claro o que é alma, sua resposta à minha pergunta vai ser complicada. O que é uma alma? Vai, diz aí. O que é uma alma? É o ser humano. O ser humano morre? Morre. Então, alma morre. Tá certo? E se você quiser tirar dúvida sobre isso, eu vou te mostrar 1 ou 2 ou até 3 textos, se você quiser. Eu vou mostrar um, pelo menos. Aqui em Gênesis mesmo, já que estamos em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ouça isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Então Deus disse que o homem morre. Se o homem cometesse o pecado, morreria. E o homem pecou e, portanto, passou a morrer. E o ser humano é uma alma. Então, a alma morre. Tá certo? Só para tirar um pouquinho mais, esclarecer mais um pouquinho o assunto, vamos para Ezequiel. Abra a Bíblia comigo aí, pega a sua Bíblia, vamos para Ezequiel, no capítulo 18. E vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 18 de Ezequiel. Aqui estou, 18 de Ezequiel. Vamos para o verso 4. Olha que texto impressionante. Aqui está, 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pronto. Resolvido o assunto. Tá certo? Então, a alma morre. Por que a alma morre? Porque a alma é o ser humano. Deus disse, no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. Agora, eu vou te falar uma coisa interessante. Vem cá. Vem cá, Max, um pouquinho. O Max é o meu câmera que está aqui. Mas também estou falando com você que está em casa. Só quero te falar um negocinho aqui entre nós, tá? Só entre nós. Você sabe quem foi que inventou a história, a ideia de que a alma não morre? Sabe como é que surgiu essa ideia de que a alma não morre? Hã? Quer saber? Não sei se você vai aguentar, não. Você aguenta? É um texto power, é pesado. Aguenta ou não aguenta, meu irmão? Hã? Você quer saber quem foi que inventou esse negócio de que a alma não morre? Vai? Vai, Max? Vai? Ok, tá bom então. Se você falou que vai, então vai, meu amigo. Olha aqui, vou lhe mostrar, hein? Vou lhe mostrar. Prepara. Tá sentado no sofá? Na cadeira, na cama? Respira fundo. Vai, dá uma respirada, porque lá vai, hein? Lá vai, hein? Gênesis 3, verso 4. Diz assim. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Viu? Viu? Aham. Agora sim. Quem inventou que a alma não morre foi a serpente. A serpente? Que negócio é esse? Não. Satanás usou a serpente como se fosse o seu intermediário, o seu médium, para dizer para Eva que ela poderia comer do fruto, que não morreria. Deus havia dito, morre. O diabo disse, não morre. Deus disse, morre. O diabo disse, não morre. Deus disse, morre. O diabo disse, não morre. Agora vem cá. Quem está certo, Deus ou o diabo? Fala. Deus ou o diabo? Se você falar para mim que a alma não morre, tu está do lado do diabo. Se tu falar, a alma morre, está do lado de Deus. Porque foi Deus que falou, se comer, morre. O diabo falou, pode comer que não morre. Deus disse, alma morre. O diabo disse, não morre. Deus disse, alma morre. O diabo disse, não morre. O diabo é o pai da mentira, meu amigo. O diabo é o pai da mentira. João 8,44. E Deus é o pai da verdade. Amém? Ele é a própria verdade. Tranquilo? Tá claro para você? Eu acho que mais claro do que isso, meu parceiro. É difícil. Ok, está claro. Então vamos agora para os próximos textos. A Bíblia continua explicando, porque para você entender a bem-aventurança do Apocalipse, tem que entender isso aqui. Porque se você não entender isso aqui, não vai entender aquilo lá, porque aquilo lá não vai fazer sentido nenhum. Por isso temos que analisar aqui. Agora, só para confirmar, como a gente fala por aí, tirar a prova dos 9, eu chamo a sua atenção para Gênesis 3. Gênesis 3, verso 19. Olha que texto esse daqui. Olha que pérola isso daqui. 3:19. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Puxa, isso aqui é claro que até uma criança entende. Que até um doutor entende. Fazendo aqui um trocadilho. A Bíblia diz assim: no suor do teu rosto vai comer o teu pão, até que você volte para o pó. Ué, volte para o pó? Sim, para o pó. Até que volte para a terra? Volte para a terra. Ah, então para onde a pessoa vai depois que morre? É a pergunta do programa. Para a terra. É para a terra. Você viu? Leio de novo? Tá bom, leio de novo. Diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Aqui não fala até que tornes ao céu, até que tornes ao purgatório, até que tornes ao mundo dos espíritos, até que tornes ao seio de Abraão, até que tornes... Não fala isso. Aqui fala assim, até que tornes a terra.
pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Tá claro? Então, para onde a pessoa vai depois que morre? Para o pó, para a sepultura. É isso. A pessoa boa e a pessoa ruim, o fiel e o infiel. E até os animais. Quando os animais morrem, a mesma coisa acontece. Bom, quando a pessoa morre, ela dá o último suspiro. Quando ela dá o último suspiro e morre, significa que vai sair dela o fôlego. Aquele fôlego que Deus deu, aquele sopro que Deus deu, isso sai. É muito simples de entender isso. Se alguém fechar o nariz e fechar a boca ao mesmo tempo, ela morre. Por quê? Porque sem o fôlego de vida não há vida. Quando a pessoa morre, ela dá o último suspiro e sai o fôlego de vida. E o corpo de carne e osso cai, é sepultado e volta a ser pó. Porque foi criado do pó e volta a ser pó. Aí alguém pergunta assim, pastor Luiz, ok, está claro, mas e quem é cremado? Ué, não há nenhum problema. A pessoa que é cremada, ela vira o quê? Pó. Só acelera o processo do pó. Porque se sepultar demora mais para virar pó. E se cremar já vira pó logo na primeira. Ou seja, de alguma maneira vira pó. Ou seja, de alguma maneira volta para a terra, é isso que eu quero dizer. Ninguém fica no ar. Ninguém fica flutuando por aí. Vai para o pó mesmo, para a terra. Agora, cuidado. Porque o diabo não apenas disse que a alma não morre. O diabo criou uma doutrina, o diabo criou um movimento mundial, e ele usa a TV, usa o cinema, usa as novelas, usa as músicas, usa a internet, usa os meios de comunicação para defender a sua ideia de que a alma não morre. E milhares de pessoas, artistas, cantores, políticos, empresários, pastores, padres, líderes de todas as áreas, pessoas em geral, creem sem saber, sem ter noção, creem na doutrina da serpente. Na doutrina da serpente. Quando você vê uma pessoa procurando um centro espiritual, espiritualista, para conversar com alguém que já morreu, essa pessoa que está procurando é porque não tem conhecimento da Bíblia. Porque se tivesse conhecimento da Bíblia, saberia que aquela pessoa que morreu não volta. Ela está no pó. Ela não vai aparecer numa reunião espiritual, numa sessão espiritual. A pessoa que morreu não vai incorporar num líder religioso e falar com a mãe, falar com o pai, falar com o marido, falar com a esposa, aparecer aqui, aparecer ali, aparecer num programa de TV, se manifestar de noite, puxar o pé na cama, puxar o lençol, mexer com a cortina. Isso tudo faz parte do engano satânico. Entendeu? Tudo isso faz parte do engano satânico. Porque, biblicamente falando, a pessoa quando morre, volta para a terra. Está claro? É isso. É isso. Então, cuidado, porque o inimigo é muito sagaz, é muito astuto, para tentar colocar uma falsa esperança nas pessoas. Inclusive, existem algumas palavras que são usadas por aí. Por exemplo, antigamente dizia assim, fulano morreu, não é? Fulano morreu, ou fulano veio a óbito. A gente usava essas expressões. Sabe hoje, como a maioria já estava falando? Sabe? Eles falam assim, fulano passou. Passou. Essa é a palavra que estão usando agora. E uma vez eu fui comunicado da morte de alguém, e a pessoa falou assim, pastor, eu vou hoje ao passamento de fulano de tal. Eu falei, como é que é esse negócio? Não é que a pessoa morreu, mas é o passamento, passou dessa vida para outra vida. Isso é mentira, rapaz. Isso é mentira. Passou como? Isso é mentira. Ou a pessoa está focada naquele filme lá, Ghost, do outro lado da vida. A nossa fé e a nossa crença não pode estar baseada em filmes, nem em desenho animado, nem em novelas, nem em pessoas que estão viajando aí com pensamentos estranhos. Nossa crença está baseada aqui, meu amigo. Porque foi Deus quem fez o homem. E Deus, ele é o fabricante, ele é o autor, ele é o criador. Ele sabe o que acontece. E ele está nos falando. Entendeu? Então o texto bíblico é muito claro. A pessoa quando morre, ela vai para a sepultura, ela volta para a terra, ela volta a ser pó. E o que sai dela é o fôlego de vida, que não é uma entidade, que não é uma pessoa, que não é um ser, não é nada disso. Ou seja, a morte é o fim, a pessoa morreu, ponto. Agora, você pode perguntar, mas pastor, você não crê que a pessoa que morre um dia vai viver? Sim, eu creio. A pessoa que morre um dia vai ressuscitar. Mas entre a morte e o dia da ressurreição, ela não sabe nada, não ouve nada, não vê nada.
Um dia ela ressuscitará. Sabe para quê? Para receber a recompensa de acordo com a vida que ela viveu. Eu vou lhe mostrar isso. Vamos para Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, e para sempre não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Uau! Está claro, né? Esse texto deixa claro que a pessoa, quando morre, não tem consciência. Ela não tem noção. Ela está num caixão, as pessoas que estão em volta emocionadas, tristes, chorando, os familiares, tudo. O morto não está vendo aquilo. O morto não sente nada. Ele está morto. Ok? É isso que diz a Bíblia. Diz assim: amor, ódio, inveja, tudo isso já pereceram. Os sentimentos humanos acabam na morte. E o verso 6 coloca por terra a doutrina da reencarnação. Porque a reencarnação não faz nenhum sentido, não é bíblico. Isso não é bíblico. Só que ela passa a fazer sentido para as pessoas que acreditam na vida após a morte. Para quem acredita que a pessoa morre e não morre, ela vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, sei lá para onde, aí pode fazer sentido a reencarnação. Mas o fato é que a pessoa, quando morre, não vai para lugar nenhum a não ser a sepultura, a não ser a terra. E não existe reencarnação. Ah, mas o bebê que nasceu em São Paulo é reencarnação do faraó do Egito. Mentira. Totalmente mentira. Ah, mas pode ser que uma pessoa que foi muito má no passado reencarnou num cachorro, ou num gato, ou numa cobra. Isso é tudo mentira, rapaz. Isso não existe. Só que as pessoas inventaram isso sobre a influência do mal, do inimigo, da serpente. Tudo isso é parte da doutrina da serpente, que tentou contradizer a Deus. Deus disse: certamente morrerás. O diabo disse: certamente não morrerás. E criou uma doutrina paralela. Criou um governo paralelo e criou uma mentira que até hoje envolve milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas a mentira não prevalece, meu amigo. A mentira cai por terra quando você conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Se você conhecer a verdade sobre cada tema, a verdade vai libertando você, vai tirando suas dúvidas, vai limpando sua mente, vai limpando seus olhos. Tá claro? É isso. A pessoa que morre não volta, não reencarna, nada disso. Está claro para você? Agora que você tem essa base, claro, eu poderia ficar aqui 2, 3, 4, 5 horas falando desse tema, mas isso que nós já mostramos é suficiente para você entender. Agora veja uma coisa, diante desse conhecimento que nós temos agora, fica fácil entender a bem-aventurança. Entendeu? Vamos lá, voltemos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Vamos ler outra vez. 14, 13. Bom, está aqui. Diz assim: então ouvi uma voz vinda do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que significa morrer no Senhor? Quer saber? Vem cá, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui que eu quero lhe dizer o que significa morrer no Senhor. Mas para isso eu preciso que você venha mais perto. Pode chegar. Vem mais perto um pouquinho. Não fica muito longe, entendeu? Se você ficar muito longe, você não vai ouvir direito, não vai entender direito. Vem cá, olha aqui no meu rosto, nos meus olhos. Conversa comigo. Isso, conversa comigo. Vamos bater um papo agora. Bom, a bem-aventurança. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O detalhe é o seguinte: todos nós vamos morrer um dia, certo? Você e eu vamos morrer um dia. Pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, não sabemos. A gente vai morrer um dia. A questão não é morrer, porque todo mundo vai morrer. Isso não tem jeito. Ninguém vai escapar disso. Todo mundo vai morrer. A questão, sabe qual é? É se você está preparado para a hora da morte. Por que a bem-aventurança fala assim: bem-aventurado quem morre no Senhor? Morrer no Senhor significa morrer salvo.
Morrer no Senhor significa morrer preparado. Morrer no Senhor significa que antes de morrer, você entregou a vida a Jesus, você foi batizado, você nasceu de novo e você era um seguidor de Jesus. Você se arrependeu, confessou, abandonou seus pecados e aí você morre, mas morre preparado. Morrer no Senhor é isso, é morrer salvo. E diz assim, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Porque a pessoa que morre fumando, bebendo, metido nas drogas, morre na prostituição, morre no pecado, essa pessoa morreu perdida. Ela vai ressuscitar um dia? Vai. Para quê? Para condenação eterna. Mas quem morre no Senhor, morre com a salvação garantida. Ele vai para a sepultura, mas a salvação dele está garantida. Quando Jesus voltar, Jesus vai ressuscitar essa pessoa que morreu em Cristo e vai dar a ela a vida eterna. Entendeu? Por isso, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. E não é só isso. O texto ainda diz, as obras dessa pessoa que morreu no Senhor, ou seja, o seu testemunho, o estilo de vida dela, vai continuar salvando pessoas, vai continuar abençoando pessoas, vai continuar levando esperança para mais pessoas. Porque quando morre uma pessoa fiel, a vida dela fica como um exemplo para outras pessoas. É isso. E para a gente orar, eu quero te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, morreria salvo ou perdido? Se você morresse agora, você morreria em Cristo ou sem Cristo? No Senhor ou longe do Senhor? Se você me diz, pastor, eu morreria em Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Se você diz, pastor, eu não estou preparado, então agora é hora de se preparar. Agora é hora de você tomar a decisão. Agora é hora de você entregar sua vida a Jesus. Quer fazer isso? Quer se preparar melhor? Quer dar um passo de fé maior? Quer começar uma vida nova? Quer nascer de novo? Quer ser bem-aventurado? Quer receber a bênção de Deus para essa vida e a garantia da vida eterna? Então ora comigo. Nós vamos orar e depois da oração você vai entrar nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br, localiza a igreja adventista perto da sua casa, vá até lá, procure o pastor, os anciãos, estude mais a Bíblia e comece uma vida nova. Amém? Amém. Parabéns. Oramos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Eu entrego essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa família nas tuas mãos. Que essa pessoa se prepare para o dia da morte, mas se prepare principalmente para a vida eterna. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém.